Fala, Paulo. Vamos, deixa eu te convidar aqui para entrar já. Esperar o pessoal entrar. Alguns já estão entrando aí. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Se vocês estiverem ouvindo bem aí, dá um ok aí para mim, por favor. O pastor Paulo já está por aí também já. Se você está chegando tranquilo o som, está todo mundo ouvindo bem? Está todo mundo ouvindo bem? Já já a gente vai começar, o pastor Paulo já está aqui. E eu vou pedir para você, se você puder, ficar com a gente aí por esses 40 minutos, para que a gente possa conversar e orar juntos também. Vai ser um momento para a gente orar. Mas queria saber se o som tá ok. Tá ok, né, Fabiana? Tá um pouco baixo. Vamos lá. Preciso que todo mundo ouça bem. Graça e paz, o pessoal que tá chegando aí. Deus abençoe todo mundo. Queria convidar vocês para ficarem com a gente uns 40 minutinhos. Tá legal o áudio, né, Tiago? Beleza. Para ficarem com a gente nesses 40 minutos, porque a live vai durar mais ou menos isso aí. E o nosso propósito, nosso objetivo é a gente verificar se estamos sendo discípulos de Jesus, o que é que está faltando. O apóstolo Paulo, ele exorta a igreja para que ela examinasse a si mesma, né? Então as pessoas precisam examinar a sua fé, examinar se de fato nós temos vivido conforme a palavra. Eu sempre costumo dizer que um cristão ele tem que ser um inconformado. Quando é que você percebe que tem algo errado com você? Quando você está conformado. Na verdade, a gente tem aí inúmeras formas de ser cristão. Essa é a grande verdade, né? Inúmeras maneiras que as pessoas têm vivido a prática da fé, porque o evangelho ele precisa ser prático, né? O evangelho só é evangelho quando a gente vive de fato aquilo que está na palavra. Até porque a orientação é que a gente não ame somente de palavra, mas a gente ame de verdade. Então, a gente vai conversar sobre isso aqui, entendendo que a gente vive num contexto onde tem muita bagunça religiosa, muito discurso, pouca prática. E aí acaba que os evangélicos, né, os cristãos acabam sendo generalizados, né, pelo erro de uma boa parte daqueles que se dizem cristãos. Então, queria convidar você para continuar com a gente. O pastor Paulo já está por aqui, certo? E eu vou chamar ele já, para ele já se apresentar para a gente e começarmos a ler a palavra. Queria convidar você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7. Vou convidar aqui o pastor Paulo já para ele entrar. Vai ser o nosso texto base, certo, pessoal? Mateus capítulo 7. Então reserve esse tempo para crescer em Deus, tá? O nosso intuito aqui é crescermos juntos e fazer um autoexame. Essa é a nossa proposta, certo? Fazer um autoexame. Não adianta a gente murmurar, não adianta a gente chutar o pau da barraca, como diz a história. A gente precisa fazer um autoexame e reconhecer primeiro a partir de nós, como Jesus diz, né? Antes da gente olhar, tirar a trave que está no olho do irmão, a gente precisa olhar o cisco que está no nosso olho. Então, a proposta de hoje é eu aqui, o pastor Paulo vai entrar daqui a pouco, e você aí de casa, a gente fazer esse autoexame sobre a religiosidade que tão de perto nos cerca e que é fascinante, né? No sentido de nos acomodar na mesmice de sempre, no discurso pronto, e o que é de fato uma vida de amizade com Jesus. Não é isso? O que é de fato
ser um cristão autêntico, ser um discípulo. Eu costumo dizer que o discípulo, ele é alguém fascinado pelo seu mestre. Qual é o sentido de ser discípulo se não ser de fato fascinado pelo mestre? Se não de fato realmente ter aquele desejo de estar aos pés do seu Senhor para aprender. E hoje a gente vive o contrário. Hoje as pessoas têm encontrado pouco tempo para estar aos pés de Jesus, mas vivemos numa extrema necessidade de estar fazendo algo, e é onde a gente entra na questão do ativismo religioso ou da prática religiosa simplesmente por fazer, porque já virou hábito, já virou costume. Então essas coisas têm incomodado muito meu coração, muito, muito mesmo. Quem me conhece de perto já sabe. Não porque eu seja perfeito e nem porque eu já esteja fazendo conforme a gente vai conversar aqui. Eu estou na mesma caminhada, talvez eu seja o pior de todos, vamos dizer assim, o menor de todos, né? Apenas eu sou um inconformado e eu quero conversar sobre isso, e aí a gente está nessa proposta de trazer alguns amigos, alguns irmãos, para falar sobre religiosidade e sobre amizade com Jesus. E nós é preciso urgentemente que seja resgatado um senso de fascinação por Jesus, de querer estar perto de Jesus. Agora há pouco eu estava na igreja e o que acontece? Lá onde é um culto de oração, e às vezes a gente percebe muitas vezes a inquietação das pessoas de que aquele culto acabe logo. Parece que a gente não tem mais aquele desejo de estar aos pés de Jesus. Então, o discípulo é aquele que tem prazer de estar aos pés de Jesus. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou agora convidar aqui o pastor Hernani para ele entrar aqui e a gente conversar um pouco sobre isso, certo? Deixa eu ver aqui se o pastor Hernani já está por aí. A gente também está com o Matheus Chalegre, né? Que acredito que ele acabou de entrar também, que vai estar com a gente na sexta-feira, se assim Deus permitir. Amanhã a gente vai estar com o Erison aqui. Nosso pastor Hernani. O pastor Hernani vai se apresentar para a gente vamos conversar aqui. Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 7, né? Para a gente poder fazer essa primeira leitura. Olá, boa noite. Boa noite. Se apresente aí pro pessoal. Deus te abençoe. Deixa eu só dar um pulinho aqui, arrumar um efeito técnico aí, que tá meio escuro. Não sei se o pessoal tá meio escuro, né? Rapidinho. Tá tranquilo. Então, o pastor Hernani é um pastor recém-consagrado, posso dizer assim. Já conheço ele de algumas datas, né? Mas a gente nunca foi assim muito próximo devido às correrias mesmo, mas eu sei que é alguém que é comprometido também com um evangelho sério, com um evangelho prático, com um evangelho que se preocupa em se autoexaminar. Então, eu sei que Deus vai falar coisas maravilhosas para a gente hoje. Então, pastor Hernani, diga lá. Fazendo uma gambiarra aqui. Faz aí. Bom brasileiro. Dá um jeitinho aí. Mas tá tranquilo, tá dando para te ver bacana aí. Assim. Primeiro eu queria te agradecer, viu? Eu sei que você tá nessa correria aí, ensina de um lado, corre do outro. E queria te agradecer por aceitar o convite para iniciar. Né? Na verdade, o que eu senti de Deus é que a gente conversasse sobre isso aqui na nossa região. Porque as pessoas têm conversado sobre uma série de coisas, mas a gente precisa falar aquilo que de fato, sabe, é o feijão com arroz. Olha, deu uma melhorada. É o feijão com arroz que a gente diz assim, é o necessário, é o básico. A gente não tem conseguido viver, pastor Paulo, com o básico, sabe? Eu digo isso a partir da minha própria observação, de mim mesmo, sabe? O quanto a gente tem a extrema necessidade de fazer as coisas para Deus, para o reino, e temos gastado pouco tempo com Jesus, e a gente quer conversar sobre isso. E primeiro eu queria então que você pudesse se apresentar e também dizer, na questão do tema, qual foi a tua reação quando você recebeu assim, esse convite, né, para falar sobre isso, se você curtiu, né, se isso também é algo que te incomoda, como que você vê um pouco disso aí, para depois a gente fazer a leitura do texto aí. E queria pedir para você que está acompanhando a gente, agradecer todo mundo que está entrando aí, pessoal, graça e paz, todo mundo, certo?
E fica com a gente aí nesses 40 minutos, que eu sei que vai ser bênção. Amém? Pastor Paulo. Então, primeiramente, eu que quero agradecer o convite. E certamente, se esse tema já me incomodava e depois de olhar ele profundamente hoje com esse desafio desse bate-papo, ele passa a me incomodar ainda mais. Mas de fato é uma realidade da gente. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Sou o pastor Paulo, sou pastor há 1 ano, 6 meses da Igreja Batista Firme Promessa. Sou casado, pela misericórdia de Deus. Talvez uma das melhores qualidades que eu tenho é ser casado com Jussara. Então já fica a dica aí. Quando você conhecer minha esposa, você vai ver que realmente é a minha melhor qualidade. Sem Mas dúvida. tenho aprendido muito nesse processo de pastorear, através da vida do meu pastor também, o pastor Bob. E ele também sempre tem batido nessa tecla. Deixar aqui o nosso abração, né? Pastor Bob é uma referência para todos nós, sem sombra de dúvida, né? Pois é. E ele bate muito nessa tecla sobre a vida religiosa versus uma vida de discipulado. Uma vida de vida na vida de Cristo e na vida do outro. E, consequentemente, a gente vai encontrar Cristo na relação com Ele, mas essa relação com Ele também é feita na relação com o próximo. Então, a gente é desafiado de toda forma a buscar isso daí. E, olha, Christian aí entrando, grande amigo meu de seminário, agora pastor lá no Cabo. Seja bem-vindo, Christian. Seja bem-vindo aí, pessoal. Saudade dele. E isso tem se tornado um desafio, acho que para qualquer pastor e qualquer membro sério numa comunidade de fé percebe como é fácil a gente se perder no caminho, como você bem disse aí, do feijão com arroz. Mas é o fundamento. Exatamente. Muitas vezes a gente quer viver uma vida cristã gourmet ou vegana, né? A gente quer as coisas sofisticadas, os alimentos, as experiências, e a gente deixa o que vai sustentar de fato a nossa fé. Que é a comunhão com Cristo, buscada através da palavra, da comunhão no corpo de Cristo e pelo agir do Espírito Santo dele, né? Mas a gente tem um papel interessante nisso aí. E eu achei formidável e tiro o chapéu nessa escolha desse tema, que não só é necessário, como nos desafia. Eu mesmo, hoje, revendo alguns pontos, fui bastante desafiado. Muitas vezes a gente que está num cargo de liderança, a gente corre o risco de virar um profissional da fé. Exatamente. Essa é a minha preocupação. É nós nos acostumarmos a fazer as coisas sem Jesus, né? Uma vez eu ouvi isso, e é justamente a ideia de que a gente aprende a louvar sem Jesus, a gente aprende a pregar sem Jesus, a gente aprende as técnicas, e tudo pode ser visto de uma maneira profissional, mas em se tratando do nosso chamado, agora falando como pastores, é uma grande tentação se acomodar e viver simplesmente da correria sem o tempo com Jesus, sabe, Paulo? Isso me incomoda demais, e às vezes eu fico assim, eu me incomodo comigo mesmo. E aí quando a gente olha para as pessoas, tanto para a igreja, para o rebanho, vamos dizer assim, colocar essa palavra, como também para aqueles que não são evangélicos, mas têm uma visão de evangélico, que é aquele que bota a Bíblia debaixo do braço e vai só para a igreja, mas não tem a dimensão do secreto, sabe, da vida com Deus, da renúncia. Enfim, então, o texto, primeiro eu fico feliz de você ter gostado e te agradeço mais uma vez por estar participando aqui, está abrindo, né, essa série de lives que a gente vai conversar com algumas pessoas. Mas o texto que eu escolhi, e até conversando com o Paulo, pessoal, hoje, e aí ele falou que a gente pode usar vários textos, de fato, várias passagens na Bíblia vão fazer a gente refletir um pouco sobre essa questão da religiosidade e da amizade com Jesus, relacionamento com Deus, né? Estar face a face com Deus. Mas a gente escolheu, vou dizer a gente, porque vamos colocar o Espírito Santo, né? Não somos nós que fazemos nada só. Que ousadia nossa dizer que eu escolhi alguma coisa, né? Eu creio que Deus direcionou. Para mim, na verdade, é um texto que é assustador. Essa é a definição que eu tenho. A gente viu que nem podia fugir dele, não foi? Não podia fugir. Tá vendo que texto? Eu disse, ó, tô vendo Mateus 7. Exatamente. Exatamente.
E aí você pergunta, a gente, é, a gente observa, né, o quanto pouco se tem pregado sobre isso. E esse é um texto que me assusta. Então a gente está aí com algumas pessoas conosco e eu queria que você abrisse sua Bíblia em casa. A gente vai ler aqui e a partir dessa leitura é o texto que a gente escolheu para servir de base aqui para as nossas reflexões. 7, o verso 21, 22, 23. Logicamente, esse texto de Mateus ele está dentro de um contexto, certo? Mas ele por si só... Eita, o pastor Paulo saiu aqui, vou chamar ele já. O texto por si só, pessoal, ele não precisa necessariamente para ser compreendido na sua... Esse texto aqui, esses 3 versículos, eles são automaticamente versículos já que já são muito claros. Às vezes, para a gente, na verdade, sempre, na leitura da Bíblia, sempre nós temos que ler o contexto para não servir de pretexto para a gente falar besteira por aí. Mas há alguns textos bíblicos que são claros demais, não é verdade, Paulo? Esse texto aqui é claríssimo. E a própria observação deles por si só já traz para a gente algo assustador. O que é que o texto diz? Que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí Jesus continua, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, disse Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Na minha versão da King James diz assim, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então é um texto assim assustador. Para mim a definição desse texto é um texto que não deve morrer na nossa dinâmica, porque na nossa dinâmica eu digo assim da vida cotidiana, do tempo que a gente entrega para Deus, a nossa autorreflexão de como estamos vivendo nossa prática cristã, porque algumas afirmativas já saltam aí aos olhos, né? E eu queria fazer eu queria dizer, a gente fez aqui uma listinha de algumas afirmativas, eu pedi para o pastor Paulo sempre fazendo aquele bate e volta, certo, Paulo? Porque aí eu faço a minha afirmativa e aí de lá você completa aí para a gente e também fala para nós, eu sei que Deus vai também estar te usando. Então, uma das primeiras coisas que a gente percebe, primeiro assim, porque antes da gente fazer a afirmativa do texto, eu lembro de Paulo, né, apóstolo Paulo, agora não Paulo, pastor aqui, o apóstolo Paulo, ele pôde dizer assim, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um cara tão fascinado por Jesus, tão fascinado por Jesus, que ele chega a dizer assim, olha, eu considero tudo que eu já possuí, tudo quem eu era, a minha reputação como esterco. Eu abri mão de tudo que eu sou por amor a Cristo, por amor ele fala assim, pelo conhecimento de quem Jesus é. Então aqui vai um ponto interessante. A vida de Paulo não fazia sentido pelos títulos que ele possuía, por quem ele era, pela sua família, não. A vida de Paulo fazia sentido nesse caminho da fascinação por Jesus, por quem Jesus é. E hoje eu vejo assim, Paulo, que no modo geral as pessoas têm perdido isso de vista e têm vivido uma vida religiosa muito, muito pragmática, né? Muito do horário certinho, daquela coisa bem farisaica mesmo, e vai ser uma decepção quando chegar aquele dia, meu irmão. Então a primeira coisa que eu queria que falasse um pouco para a gente aí, que é uma afirmação que me saltou assim aqui na leitura, e a gente fez um esboço com algumas afirmações, é que o reino dos céus ele não está acessível para todos, mas somente para aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí é bronca. E eu queria que você pudesse falar um pouco disso assim também, porque o texto ele fala, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então o que a gente pode... Para mim, eu li, bati os olhos aqui e disse, nossa, isso é um texto também evangelístico, é um texto também para a igreja. E é um texto claro onde Jesus diz, olha, o reino não está acessível para todos.
Então, nem todos que vivem a religiosidade, de fato, vivem uma amizade com Jesus a ponto de conduzi-lo para o reino. Como é que a gente pode ver um pouco mais disso aí, Paulo? Pois Você é, pode assim, falar para a gente aí, não? no verso 21, talvez a gente pode resumir ele na ideia, como é que eu devo entrar no reino dos céus? A gente já pode dizer que muitos não vão entrar no reino do céu, até porque não desejam estar lá. Ih, cara, exatamente. Eles não Exatamente. desejam estar lá, eles não veem maravilhamento nessa perspectiva da glória, de estar face a face com o Senhor, o nosso Senhor Jesus Aham, Cristo, com Deus Pai, o Deus Trino. Eu vi, às vezes, um exato. pastor, agora eu não consigo me lembrar quem era, que ele disse, ó, tem pessoas que se Deus pegar no céu e colocar lá, ele Vão querer vai detestar voltar. aquele, ele vai detestar aquele lugar. Não, Cara, o coração dele não está apto a estar lá. uhum, Então, tem pessoas que já vão desprezar isso de fato, mas tem pessoas que vão querer estar no céu pelo que o céu pode trazer e não por quem uhum. está lá. Por quem está lá. Que aí É entra a aquela frase que questão. tem, né? O céu é céu porque Jesus está lá, cara. Não é isso? E muitas vezes, É, quando meu chama irmão. a gente, até nas historinhas bíblicas, a gente diz, oh, porque o céu é bom, porque as ruas são de ouro, de jaspe, de É, todas essas coisas. Então o camarada fica, opa, o exato. céu deve ser. Aquele que entende o mínimo do evangelho, que entende que de fato a vida impiedosa sem Deus é maldição, ele vai pensar, opa, então entrar no céu é algo bom, é algo necessário. Então a pergunta é, Exato. como é que eu vou entrar no céu? E ele vai dizer aí que só vai entrar no céu quem fizer a vontade do Pai. E a bronca, para mim, é que muitas vezes, quando a gente escuta fazer alguma coisa, na nossa cabeça vai ser mais ou menos assim. Eu faço as coisas para eu poder receber isso, ou porque eu recebi isso, vou fazer as coisas. Porque fazer a Uhum. vontade de Deus, ela está intimamente ligado em conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Se a gente for Exatamente. ver no verso 22, Jesus Cristo vai mostrar as pessoas que são caracterizados por fazer alguma coisa. E Uhum. são coisas Exato. extraordinárias, né? Eles vão dizer, nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. Então são pessoas que estariam aptas, se entrar no céu e fazer a vontade de Deus, é fazer coisas. Uhum. Então tem Exato. muitas pessoas que estão nessa vida de fazer. Não, se eu estiver na igreja, estiver orando, ler a Bíblia toda em um ano, se eu fizer isso e aquilo, se eu for pastor, eu vou entrar no reino de céus, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. É. Só Deixa eu que, abrir um parênteses para tu continuar aí. Que eu tinha vai colocado lá, aqui. Aquilo que você faz em nome de Jesus e que é visível a todos, não te respalda para entrar no reino dos céus, que é o que tu está pois colocando é, aí. Não é é isso, cara? justamente essa questão. E Jesus vai dizer o contrário, ele vai dizer, olha, quem vai entrar no reino não é vocês que estão fazendo essas coisas. E não é porque Uhum. essas coisas sejam ruins em si. Jesus vai Sim, dizer que profetizar, falar a palavra de Deus é ruim de forma alguma. Expulsar exato. demônios, trazer libertação às outras pessoas, diminuir o sofrimento do outro, maravilhoso. Fazer Exatamente. milagres, uma benção, mas o que é que motiva você a fazer isso? E Jesus vai dizer que a Exatamente. motivação dessas pessoas está equivocada. Tanto é que eles não têm um essencial, eles não conhecem a Cristo. Exatamente. Então, Jesus vai dizer, a gente pode entender que no texto assim, o que Jesus queria dizer que fazer a vontade de Deus aí seria conhecer a Deus, ser conhecido por Ele, né? pois é, E isso é uma coisa que a gente só conquista longe dos holofotes, concorda? Longe do que está visível, a nossa prática cristã, seja em qualquer área, né? Tu pois concorda é. com isso? Inevitavelmente, alguns atos da nossa vida cristã vão ser vistos, vamos dizer assim, Uhum, à luz, não necessariamente nos holofotes. Até o próprio uhum. Jesus vai dizer isso, ó, vocês são a luz do mundo. Não pega Isso, uma isso, candeia e isso, isso. coloca embaixo. Mas o que fundamenta as nossas práticas é aquilo que a gente está construindo um secreto ou também na relação. Não só Exatamente.
esse momento restrito que a gente tem, uma hora devocional, isso é fundamental. Mas também na relação do outro, onde eu sou moldado pelo Eri, que ele me revela um pouco de Cristo e também ele vai mostrar na minha vida aquilo que eu preciso melhorar. Então, nessa relação entre Cristo, através da palavra, do Espírito Santo e da sua igreja, nessa comunhão aí é que eu estou sendo transformado, entrando nessa relação de conhecer a Cristo. Exatamente. Pedir ao pessoal aí que está com a gente aí, certo, pessoal? Se vocês puderem e desejarem fazer, né? Clica aí nessa setinha aí, manda. A gente está chegando quase na metade aqui da nossa conversa. Manda aí para os seus amigos, seus contatos aí, os amigos aí do Pastor Paulo também, para que outras pessoas cheguem aí para juntos refletirmos sobre isso. A minha grande questão com essa é uma perturbação. Na verdade, eu vou ser bem sincero. Pastor Paulo e o pessoal que está aqui com a gente, e os outros que vão ver, alguns entraram em contato comigo me pedindo para deixar a live salva, porque não iam poder assistir, enfim. Mas a minha grande perturbação com esse texto é de fato o silêncio daqueles que deveriam falar. Entendeu, Paulo? E aí, onde a Bíblia fala que nós, pastores, na verdade, temos essa responsabilidade, mano, de falar. E nem sempre é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, o confronto, ele é necessário. Você entende? Se confrontar. Aí você escuta assim as pessoas dizerem na igreja: pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Pastor, eu oro, converso muito pouco com Jesus. Isso me incomoda, cara, de uma maneira que eu digo assim, olha, o bom, veja bem, nem sempre, até para o pessoal que está aqui com a gente, nem sempre a gente vai acordar naquele dia, nem sempre a gente está super animadão para orar, nem para ler a Bíblia. Agora, a questão, não sei se Paulo concorda também, é que o que eu vejo que não pode acontecer é a acomodação. Quando você está super tranquilo e acomodado em simplesmente ser aquele religioso que não tem papo com Jesus durante a semana, somente naquelas 2 horas de culto, seja na quarta, seja na quinta, seja no domingo, se o seu encontro com Jesus é apenas na igreja, eu respondi isso para um jovem daqui da nossa igreja, perguntou: pastor, me diga aí o que é ser um religioso, porque às vezes eu não entendo o que o senhor quer dizer com isso. Eu disse assim, de uma maneira bem prática: fulano, ser um religioso é aquele cara que só se encontra com Jesus na igreja. O que é uma definição prática do religioso é o cara que só encontra com Jesus na igreja. Então, em casa ele não tem papo com Jesus. Então, isso é perturbador, assim, perceber que muitos dos que se dizem cristãos, sabe, estão vivendo dessa maneira. E mais perturbador ainda é ver pastores, cara, que transformaram a vocação em profissão e que perdeu, sabe? Eu gosto eu até coloquei o nome da série, né, Teologia em Chamas, porque foi de uma citação que eu li na verdade foi uma citação de John Stott, mas ele citou de um outro pregador, se eu não estiver enganado foi Lloyd Jones, que diz que uma teologia que não queima, cara, que não é fruto de uma prática teológica, que não é fruto, a própria mensagem, de uma vida com Cristo, então ela não vai impactar ninguém. Então, isso me perturba, isso me inquieta, e eu queria semear essa palavra no teu coração também, sabe, Paulo? Fico feliz de você ter já dizer que isso é uma incomodação, para que a gente realmente possa, e as pessoas que estão aqui também com a gente, possam, sabe, perceber isso e dizer assim, cara, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas isso me incomoda. Me incomoda o fato de eu não ter vontade de ler a Bíblia, ou para mim está de boa. Se está de boa para mim não ler a Bíblia, se está de boa para mim não orar, então eu tenho que fazer um autoexame da minha vida e me perguntar, cara, o que está acontecendo comigo? Porque tem que ter um incômodo. Não é que você sempre tem que estar lá por cima, super com vontade de falar com Deus, mas tem que te incomodar. Tem uma hora que tem que dar aquele bagulho assim, nossa, preciso mudar. Entendeu? Isso para mim é fundamental nessa temática, sabe? Porque essa mesma pessoa me perguntou: ei, pastor, mas o que é que eu faço? Então eu estou no inferno? Até falou assim. Eu disse: não, benção, olha só. Ser um religioso é se você só se encontra com Jesus na igreja, mas assim, se você percebe que isso te incomoda, não, isso me incomoda, pastor, eu queria mudar. Então amém. Então o Espírito Santo está tocando aí, não é? Mas fala aí que eu falo demais, fala aí. Diz aí. Tem um livreto muito interessante eu acho que é J.C. Riley, que ele fala
que, na visão dele, eu concordo com ele, a maior evidência de uma vida viva em Jesus Cristo não é a perfeição, mas é a luta, é a persistência. Exato, cara. E o título do livro dele é Você Está Lutando, e justamente é isso, assim. Poxa, será que... Boa referência pra galera aí que tá aí. Passa a semana toda e você não se incomoda de dizer, poxa, eu passei a semana, não é simplesmente um costume, um hábito, no sentido de, não tem nada para fazer domingo à noite, vou para a igreja. Exato. Poxa, isso não tem o que fazer. Complicado. E você vê também a angústia de, olha, a gente vai se angustiar por várias coisas. Isso é o pastor, isso é a ovelha. A gente se angustia por causa da pandemia, sobre como é que vai ficar o nosso emprego, se vai continuar, vai sair ou não. A gente se angustia com várias coisas. E a gente luta para que isso seja resolvido, as nossas angústias. Mas muitas pessoas não se angustiam pela falta do relacionamento com Deus na vida dele. E dão as desculpas mais, assim, absurdas possíveis. Na minha igreja, apesar de ser aqui na Zona da Mata, tem uns irmãos que têm um sangue muito sertanejo e o povo é meio ignorante, assim. E uma vez, no encontro de homens, teve um irmão que estava falando sobre, irmão, vocês têm que estar lendo a Bíblia, tem que estar buscando a palavra do jeito dele. E um irmão foi dar uma desculpa a ele que foi o seguinte, olha, é porque eu tenho um problema de vista e não estou com dinheiro para comprar o óculos. Aí esse irmão com sangue sertanejo disse, rapaz, tu gastasse 40 e tantos mil para comprar um carro zero e tu vem me dizer que tu não tem 200 contos para fazer um óculos, para ler a Bíblia. Então, às vezes a gente precisa de um choque de realidade para se tocar assim e ver nossas prioridades. A gente não está dizendo aqui que, olha, todo dia você vai ler 2 capítulos do Antigo, 2 do Novo, um Salmo, vai meditar, não. Mas você deve começar a buscar um relacionamento. Por exemplo, teve um irmão aqui na igreja que, pela idade e as dificuldades dele, ele tem dificuldade de leitura. Mas ele queria ser motivado a ler mais a Bíblia. Então a gente começou aos poucos. Eu disse, tem um seriado na Netflix que é A Bíblia, que vai falar de alguns episódios. Vai assistir esse episódio. Aí a gente conversa, vai pensando. E ele achou os episódios, viu os textos interessantes, mostra a citação, e depois ele foi querer achar. Comprou uma Bíblia numa linguagem mais simples. Eu mesmo. Quando eu me converti, eu ganhei de uma irmã, que estudou comigo lá no ensino médio, Letícia. Letícia foi que me deu minha primeira Bíblia, depois que eu me converti. Só que aquela Bíbliazinha, linguagem bem coloquial, e tinha palavras lá que eu li e não entendia. Eu disse, cara, eu fui numa loja cristã aqui, fui procurar de Bíblia em Bíblia, aquela que tinha a linguagem mais simples para eu entender, e comprei. Porque eu precisava conhecer a Deus. E mesmo que eu não fosse um erudito na questão, mas a leitura, da forma que eu me sinto confortável, no sentido de eu entendo, eu busco, no meu ritmo, isso é que deve me motivar. Esse desejo de estar conhecendo a Deus. Sim, sim. Tem uma coisa que quem já me conhece já sabe que eu sempre falo, que assim, eu até coloquei aqui num dos pontos para a gente falar, é que são coisas boas, cara, que nos roubam a intimidade com Jesus. Não são as coisas ruins, são as coisas boas, às vezes, né? É o entretenimento, né? Hoje a gente vê que, até eu acho que tem um pregador, não sei se é John Piper, não sei quem que citou algo assim, que internet, Facebook, Instagram, vai ter uma utilidade no dia do juízo, para mostrar que, para as pessoas que... Foi Piper, né? Para as pessoas que justamente ler a Bíblia e orar não era questão de falta de tempo. Então, assim, a gente está falando, para quem está chegando agora, de que a evidência de quem é discípulo de Cristo, a evidência do cara que não é religioso, é que ele é um cara inconformado, é um cara que está lutando porque é aquela coisa, Jesus fala assim, o reino dos céus é tomado por esforço. A gente sabe que o ser humano por si só não é capaz de se salvar nem de chegar a Deus. Mas é imprescindível na vida do salvo a perseverança. Então, o que evidencia um salvo em Cristo? Uma pessoa que realmente, de fato, é um discípulo? É a sua constante inquietação com seu estado. Quanto mais próximo de Deus, meu irmão, mais miserável você vai se sentir, mais pecador, mais indigno você vai se sentir. Então não é como Paulo falou aí, né? O pastor Paulo,
acabou dizendo, não que você tem que ler 3, 4, 5 capítulos da Bíblia, não é isso. Mas é o zelo, porque até Deus sabe, eu até costumo dizer que às vezes o cara não trabalha e ele tem lá 4 horas durante o dia para poder estar com Deus, e que maravilha se for. Mas às vezes a correria, às vezes a gente está falando aqui para pessoas que trabalham, estão na correria e quando chega em casa já está super cansadão, mas os 5 minutos que você teria naquela noite, apenas 5 minutos que você iria ligar a TV para pegar no sono e ver a notícia, você diz assim, bem, eu não vou ligar a TV. Esses 5 minutos que eu tenho agora, eu vou ler aqui um versículo do Salmo 23. Esses 5 minutos ele vai valer pelas 4 horas que alguém passou com Deus, porque Deus, ele vê, cada pessoa está na sua correria. O que não pode, e a gente quer trazer essa perturbação santa para vocês que estão aqui também com a gente nessa live, o que não pode é a gente se acomodar, pessoal. Se a gente achar que a vontade de orar vai vir assim, no estalo, que a vontade de buscar Deus não é. Eu vejo as pessoas inquietas, ó Paulo, vou te falar. Eu vejo as pessoas inquietas nos cultos, meu irmão. O pessoal com pressa de sair da presença de Deus. Olha, se alguém tem pressa de sair da presença de Deus na igreja, num culto congregacional, com certeza uma pessoa dessa não tem... porque Jesus fala no próprio texto, né? Pelos frutos os conhecereis. Deu aquela horinha. De repente o pastor falou um pouco mais, ou aconteceu alguma coisa, e o pessoal já está agoniado para ir para casa. Dificilmente alguém que se apressa para sair da presença de Deus no culto coletivo tem um relacionamento com Deus pessoal em casa. Assim é uma percepção que eu tenho. Não sei o que tu pensas a respeito, mas essa é a perturbação que a gente quer, perturbação boa, né? Que a gente quer fomentar aqui. Até, Pode falar, pode falar. A comparação em pequenos atos assim. E eu mesmo já fui confrontado com isso. Uhum. Eu já fiz uma maratona de seriado. Terminei um seriado de 8 episódios num dia. Quem nunca, né? Pois é. E eu me pergunto assim, será que um dia eu fiquei, puxa, hoje eu tô com... E muitas vezes isso não entra no meu coração. Mas à medida que eu começo a entender o quanto isso vai me fazer falta, o quanto não é um privilégio para Deus me ter na presença dele, mas é um privilégio meu. Sim, cara, sim. Aí a coisa vai mudar de figura. E hoje em dia... eu isso é perfeito. Pode falar. E hoje em dia eu estava vendo ainda uma coisa, que no nosso mundo hoje, até a religiosidade tem 2 tipos. Existe o religioso raiz e o religioso Nutella. Isso eu não conheço, não. Fala aí para nós aí. A gente está vendo assim, hoje em dia, muitas pessoas da nossa comunidade, ela vive uma religiosidade Nutella. É aquela de seguir pastor famoso no Instagram, de assistir uma mensagenzinha lá, uma mensagenzinha aqui, de participar de movimentos, aquela coisa, congressos, comprar livros. Até pastor mesmo tem um mal disso, né? A gente gosta de ter livro, aquela coisa. A gente estoura para não ler. Mas é verdade. É as pessoas que vão falhar no feijão com arroz. Não abre uma Bíblia durante a semana, não sabe fazer uma oração e se sente fraco nisso, dependente dessa interatividade. Não, o pastor vai dar uma live lá, eu vou assistir. Opa, fiquei cheio. É como se a pessoa experimenta de Deus domingo, mas segunda-feira isso não faz mais sentido para mim. Eu não consigo ver Deus no ônibus lotado quando eu estou lá, indo para o trabalho, quando as coisas estão acontecendo no meu dia a dia. Mas aqui, pelo menos, que também não é uma grande virtude, mas a gente vê um religioso raiz. Porque se a gente for ver o contexto aí, desse capítulo 7, Fala aí pra gente aí. É o finalzinho do Sermão do Monte. E Jesus começa no capítulo 5, ele dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele já mostra para a gente a beleza dessa nossa necessidade. A pobreza aí no sentido de dependência, eu dependo de Deus. É pobre de espírito, é humilde, sabe que precisa de Deus nesse sentido. Exato. Mas ele também vai confrontar uma coisa interessante. Eu estava vendo que a vontade de Deus, ela também não é uma coisa subjetiva. Não é uma coisa apenas do sentimento, que é o que a gente vê muito hoje no religioso Nutella. No culto de unção, eu sinto Deus,
É aquela coisa, eu choro, choro quando escuto aquela música. Canta a mesma música, que repete o refrão tantas e tantas vezes, me emociono, me acabo de chorar, mas durante a semana, cadê Deus? É. Onde é que está a presença de Deus? E ele começa dizendo um exemplo interessante, que a vontade de Deus, ele começa na palavra dele. Ele começa dizendo, olha, não pense que eu vim revogar a lei. E tem muitas pessoas hoje que acham, não, eu posso ter uma vida espiritual com Deus, eu não preciso estar lendo a Bíblia direto, eu não preciso estar fazendo oração, isso é questão de religioso. E Jesus vai dizer, olha, eu não vim revogar nada disso aqui não. Pelo contrário, vocês vão me achar nisso aqui, ó, é na palavra, é através da igreja, é através do relacionamento com o irmão em Cristo. É aí que você vai me encontrar. Só que aí é que ele vai bater o... E ele até nos desafia. Ele diz que o nosso exemplo tem que ser maior do que os escribas e fariseus. É. E o escriba e fariseu era um cara conhecido por quê? Conhecia a lei. Não era um cara leigo, não era um cara que... ele conhecia. Mas a gente é tão miserável que até fazer a coisa certa, a gente termina chegando no erro. Que foi o problema do fariseu, que é o religioso raiz. O fariseu Exatamente. também, ele acreditava que é o fazer dele que garantia ele entrar no reino dos céus. E tem muitas pessoas hoje que estão numa condição pior que a do fariseu, porque eles nem estão preocupados em vivenciar uma vida cristã. Nem no fazer. É o religioso Nutella. Bem interessante isso aí. É verdade. E é interessante que ou a gente vai ser condenado pela nossa omissão, e muitos vão ser condenados pelas nossas ações sem fundamento, sem relacionamento. Porque o problema do fariseu é esse. Ele faz muitas Exatamente. coisas em nome de Deus, mas não tendo um relacionamento com ele. Não pelos Exatamente. motivos certos. Que não é simplesmente fazer, mas é o... E ao longo de todo o Sermão do Monte, Jesus vai nos dar um alerta de como a gente deve ser. E ele sempre vai citar os hipócritas que ficam nas sinagogas. Ele vai citar as orações que são feitas na sinagoga. E até quando ele fala no sentido pagão, as orações que são com repetições como pagão, isso está ligado muito a uma prática, né? Mesmo que não seja fundamentado, mas é uma prática, é um exemplo. E essas pessoas, elas são falhas nisso. Elas são vítimas das suas virtudes. Ah, não, eu leio muito a Bíblia, eu faço isso. Mas por quê? Porque o modelo deles é buscar um mérito para entrar no reino dos céus. E não o privilégio de se relacionar com Deus. Inclusive, Jesus disse que a recompensa deles, né, ele já tem, que é ser visto pelos homens. Quando Jesus fala, né, quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, né, os escribas que oram para serem vistos. Então, eu digo para vocês que eles já receberam a recompensa deles. Ou seja, Jesus disse, é isso aí, eles querem ser vistos pelos homens, mas vocês, os meus discípulos, eles são conhecidos no secreto. Deus conhece eles, então entra no secreto, fecha a porta. E assim, é fundamental para uma igreja forte, para cristãos realmente ativos na sociedade, a intimidade, o relacionamento com Deus, né, Paulo? Mas continua aí, meu irmão. Não, pois é, pegando Continua só lá. essa parte do... Pode ver que Jesus, ele não recrimina o fazer, Sim, mas ele vai mostrar esse fazer. E tem muitas pessoas hoje que querem confrontar a religiosidade com o não fazer, o não vivenciar. Mas exato. olha, Isso é... como é que a gente vai conhecer a Deus? Para pensar, num relacionamento. Hoje, eu evito bastante atritos e dificuldades no meu casamento, porque eu conheço a minha esposa agora, mais do que eu conhecia no namoro. Como é que eu vou fazer uma coisa acertada se eu não conheço o outro? E como é que você só vai conhecer a Deus no domingo, vendo uma live, não buscando, não se inquietando, não se esforçando, não no sentido para herdar o reino de Deus. Veja que a motivação não é essa. A motivação é conhecer a Deus. Exato. E Jesus, ele também, ao longo do Sermão do Monte, ele vai dar um termômetro para a nossa vida. Porque ele diz que a nossa relação ela vai ser medida pelos frutos que nós damos.
E muitas vezes tem pessoas que não têm fruto nenhum no pé. É. E tem pessoas que vão ter frutos, mas que na verdade são espinhos, como ele mesmo vai falar na situação. É. Porque muitas vezes a gente se perde em não fazer também. Quando fala que a nossa justiça deve ser maior do que os escribas e fariseus, muitas vezes a gente confunde que o maior está ligado à quantidade de desempenho. Isso, inclusive, o pastor. Muitos pastores têm se perdido. Até quando era no presencial, eram várias programações, mas porque ele buscava o quê? Mostrar serviço. Então, eu tenho que mostrar aos irmãos que eu estou fazendo um monte de coisa para os irmãos gostarem de mim. E hoje em dia a gente está enlouquecendo aí, muitos pastores, 24 horas nas lives e mostrando. Por quê? Porque quer mostrar serviço e não relacionamento com Deus. Exato, cara. E Isso é perturbador. Isso é perturbador. Deixa eu só acrescentar a tua fala aí, para tu completar. Que Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, a gente aprende a fazer as coisas sem Jesus. E aí a gente quer fazer as coisas para Ele, sem Ele. Isso é muito louco, cara. E assim, isso é perturbador. Isso é pastor, isso é pessoal que está no louvor, é evangelista, é MCM, é homem batista. Se você é de outra denominação aí, qualquer ministério, né? A gente está nessa tentação de fazer as coisas sem Jesus. Esse ativismo, sem relação. Como você falou, o ativismo ele não é ruim, o fazer é necessário, né? Isso que você está falando. Verdade. A questão é o que motiva isso, cara. O que motiva é ser visto pelos homens ou é fruto de um relacionamento com Jesus? Como Paulo fala, né? O amor de Cristo me constrange. O que me move a fazer é o amor de Cristo. Então, manda lá, te atrapalhei, diga lá. Não, é só dizendo. Completa aí, cara. Assim, a gente às vezes é muito simplista no sentido de dizer que, não, Deus não está preocupado com o que eu faço. Mas, poxa. Sim, uma coisa que você falou aí, para completar. Conheço pessoas assim, viu? Dizer assim, e entra naquela assim, eu já sou salvo pela graça, né? Então, cara, o que eu vou fazer? Nós fazer, meu irmão, aí cruza os braços, aí como tu falou, se aqueles que operaram milagres, expulsaram demônios, vão encontrar a porta do céu, vou usar esse sentido figurado, fechada, imagina a galera que não está fazendo nada baseado em alguma, sei lá o que, né? E tanto o nosso... são as nossas motivações que vão determinar essa questão. Porque Deus sabe as nossas motivações do não fazer. Sim. Ele sabe o que é que te motiva a gastar seu tempo, os seus esforços. E ele sabe também o que lhe motiva até pelo fazer. As coisas que a gente vê na Bíblia como louváveis. A oração, palavra, você ter um cargo, um ministério na igreja, fazer uma função, participar de uma igreja. Também Deus vai mostrar pra gente as motivações do nosso coração. Interessante que os fariseus, eles tomam grande parte do discurso de Jesus. E se você perceber assim, não teve nenhum grupo que despertou tanto de Jesus, dois sentimentos ao mesmo tempo: ira e tristeza. Pois é. E é interessante que, apesar disso, apesar do pessoal hoje criticar muito religiosos, mas Jesus, ele mostra misericórdia com eles. Jesus simplesmente não se ira no sentido de, esse pessoal não presta, se afaste deles. Mas Jesus, ele é enfático com eles justamente porque as motivações deles são erradas. Mas se ele é duro com eles, é porque ele se importa com eles também. Tanto é que lá em Mateus, eu acho que é o 23, 37, ele vai dizer: ó Jerusalém, quanto eu quis guardar vocês, proteger vocês, mas vocês não querem. Por mais que eu tente mostrar para vocês que o seu fazer pela motivação errada é errado, vocês insistem em se negar para mim. Vocês querem viver uma vida de desempenho. Vocês querem alcançar o reino de Deus, a força no sentido errado, que não é esse que você mostrou. Eles querem realmente chegar no reino dos céus e dizer: eu mereço estar aqui porque olha o meu currículo. Exato. Isso e isso. E Jesus está dizendo: olha, se você, sem mim, sem um relacionamento comigo, tudo isso que você fez, meu amigo, foi em vão. São coisas assim, tu falaste aí um pouco atrás,
Agradecer o pessoal que está aí, mandando a mensagem, né? O pessoal que com certeza atendeu aí o nosso convite, que está aí. Deus abençoe vocês, pessoal. A gente está lendo aqui e vocês estão edificando a vida da gente aí também, certo? Com os comentários. Estou vendo que o Se pessoal vocês está... quiserem também colocar, acrescentar algo, uma pergunta. Se quiserem fazer alguma pergunta aí, podem ficar à vontade. Mas assim, eu ia falar que... Agora fugiu da mente, rapaz. Ah, fugiu o que eu ia falar. Ó, mas são questões acontece, são questões assim, eu tenho esse problema, viu? São questões assim perturbadoras, certo? Questões assim que nem todos os pastores gostam de tocar. Sim, tocar nesse ponto. Eu ia te perguntar isso, assim, não é normal. Tu falou da questão da série. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo. Preparei umas aulas para dar do curso aí do seminário, né? O Paulo aí, inclusive foi até de Carpina. E eu passei a semana inteira preparando aula e como eu tenho hiperatividade à noite, de madrugada, um pouco, quem me conhece sabe um pouco disso. Mas não foi uma semana que por alguns outros fatores eu estava cansado, mas ó, toda noite eu estava ali segurando o sono para terminar a aula, Paulo. Segurando o sono, cochilando, cheguei a cochilar no computador e acordei, não, tenho que terminar o material. E aí eu dizia assim, meu irmão, porque aqui eu não estou aqui para ser, vamos dizer, um Nutella, como tu colocaste aí. A gente precisa ser muito franco, cara. A gente não pode aqui abrir, claro, a gente tem que abrir o coração para Deus, logicamente, mas eu estou aqui também para abrir meu coração para o pessoal aí e para dizer assim, olha, a gente é gente igual a vocês e a gente está na mesma luta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, me incomodou o fato de eu me esforçar tanto para dar uma aulinha de teologia, meu irmão. E eu não ter o mesmo esforço quando digo assim, eita, eu tô com sono, então não vou me esforçar para terminar. Como você falou muito bem, meu irmão, a gente às vezes faz uma maratona para terminar uma série na Netflix. Quem que faz uma maratona para também terminar? Eu vou terminar de ler o Evangelho de Mateus hoje, cara, porque eu comecei há 3 meses e eu preciso terminar hoje. Parece que a gente não emprega a mesma prioridade para as coisas do reino. Então tá aí. Se a dinâmica de hoje eu sou um religioso ou eu sou realmente um amigo de Jesus. Ó, os amigos de Jesus têm prazer de se deleitar nele, de estar com ele. O discípulo ele é fascinado pelo seu mestre. Se você não coloca tanto esforço em se aproximar de Deus como você coloca esforço para as outras coisas boas, então você tem que avaliar a sua vida, não se autocondenando, dizendo, meu Deus, estou no inferno. Não, eu sempre digo, a questão não é essa. Porque também se a gente adorar a Deus e servir Ele só com medo de ir para o inferno, a gente entra também no outro patamar que a gente não tá servindo a Ele da maneira correta, né? Porque é o amor que vai nos unir a Deus e que vai nos motivar a fazer a obra dele. Então isso me incomoda bastante. Aí eu comecei a preparar o sermão do domingo e eu disse assim, eu estava lendo durante a semana, vê bem o que aconteceu comigo, rapidamente, que já a gente termina, para você concluir aí também. Eu fiquei durante a semana toda naquela correria de preparar a aula, para dar a aula de teologia e preparando ao mesmo tempo, lendo o texto que eu ia trazer a mensagem no domingo, li o texto, preparava a aula. Mas aí eu me programei de que no sábado à noite eu iria tirar, sábado à noite e o domingo de manhã, para fechar aquilo que Deus já tinha falado no meu coração. Meu irmão, quando eu acordei, dei aula no sábado à noite, no sábado durante o dia, né? Terminou a aula de 5 da tarde. Então, fui dormir que eu estava cansadão. No domingo de manhã, acordei cedinho, Paulo, para abrir a Bíblia e para meditar no texto que eu ia ler. Meu irmão, vou lhe dizer uma coisa, sem meninice nenhuma. Eu senti no meu coração, Jesus dizia assim, fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia que você precisa conversar um pouco comigo. E aí fui orar, eu passei quase 2 horas orando, que eu nem senti o tempo passar conversando com Deus. E ali a gente confessou pecados, a gente foi alimentado poderosamente por Deus. Então é disso, sabe, Paulo, que eu estou falando, que me incomoda na nossa prática religiosa. Porque aí eu dizia assim, não, eu tenho que preparar o meu sermão. O que adianta eu entregar um sermão para a igreja se ele não foi gerado, sabe, da maneira correta, mas simplesmente na preocupação mecânica de entender se isso é uma coisa que me incomoda, meu irmão. E até o fato que Deus, pela misericórdia dele, e pelo povo dele, não pelo mérito dos pastores, mas muitas vezes Deus tem falado grandemente
a um coração das pessoas que estão ouvindo o nosso sermão, que mesmo é feito por motivações erradas, porque é a palavra de Sim. Deus. Tenho Mas a esse gente está mesmo. deixando de ser Sim. abençoado nesse relacionamento. Cara, eu tenho esse mesmo pensamento, concordo 100% contigo. Deus é tão misericordioso que ele faz isso, cara. Agora, de quem que ele vai cobrar mais no final das contas, hein? Meu amigo, é bronca, né? Mas acho melhor a gente terminar a live que a gente está se comprometendo aqui. Brincadeira. Mas ele sabe, É, ele sabe muito bem. Mas mas e pô. eu acho que um ponto Fala central mais aí, Messi. que a gente tocou nesse motivador é o próprio Deus, é o Cristo, é a forma que ele nos trata com misericórdia. Talvez a misericórdia é o maior motivador para a gente buscar a Deus e, ao mesmo tempo, não se tornar um fariseu. Porque uma das Exato. marcas do fariseu é essa vida pelo desempenho. Uhum. Eu acho que é Mateus 15, do 7 ao 8, ele vai citar até um texto de Isaías, que fala que esse povo, ó, Me honra com ele os lábios. me honra com os lábios, mas a vida dele não está refletindo esse desejo de me buscar. A motivação é errada. E os fariseus, ao longo da Bíblia, são acusados por buscar justamente o aplauso dos homens, Uhum. por também ganhar os méritos que isso pode trazer para a vida dele, e até, consequentemente, a questão financeira, o lucro, e também o Exato. prazer que essa posição de ser aquele homem religioso podia trazer para ele. E Jesus vai dizer, ó, o problema de vocês é no coração. Na verdade, o Exatamente. problema da humanidade é no coração. É o nosso coração que sabe arrumar os desejos e o poder de deturpar as coisas mais santas, inclusive É, as práticas religiosas. exato. Essa questão do Então, coração é. Fala, completa. não, justamente é isso. Essa questão do coração é central, tanto para a nossa omissão como para o nosso farisaísmo. Sim. E o que Jesus veio fazer, assim, claro, Jesus veio morrer por nós, saciar a ira de Deus e proporcionar esse caminho de reconciliação. Mas a gente entende assim, na dinâmica de Jesus com as pessoas, uma das coisas que ele mostrava era essa questão do coração, da intenção do coração, né? Ele deixou muito claro em várias passagens, seja na oferta da viúva, né? Como que uma mulher que dá ali poucas moedinhas consegue dar mais do que aquela galera que estava dando fortunas, porque olha o coração, né? Ela deu com desprendimento, seja na questão da prática lá do dízimo pelos fariseus ali, onde Jesus diz assim, olha, vocês estão fazendo o que a lei está dizendo de boa, mas vocês estão se esquecendo da misericórdia, né? Da fidelidade, ou seja, Jesus está mostrando que a grande revolução do evangelho acontece aqui dentro do coração. E é E é só no justamente no... relacionamento, né? É só na relação com Exatamente, Cristo que ele vai mostrar isso pra gente. Se eu não me relaciono com ele, exatamente, como é que ele vai mostrar as motivações do meu coração? Não tem como. exatamente. E não é por E falta é, de e amor é, e de é, Deus. Não. E é esse tempo, meu irmão, o que eu acho é justamente isso. É esse tempo que a gente não dá para Deus. Para mim, o que a gente quer passar para vocês também, a gente está conversando aqui, eu acho de maneira prática, o que a gente puder, o que a gente pode dizer para vocês, pessoal que estão acompanhando essa live, seja pastor, seja irmão normal da igreja. Na verdade, nós não somos melhores que ninguém. Eu digo o seguinte, nós estamos numa situação mais complicada do que, de repente, outras pessoas. Porque a nós é dada uma grande responsabilidade. Mas, assim, Deus não tem filhos assim mais amados que outros, né? Na verdade, alguns é que conseguem amar Deus da maneira correta, como o Paulo está falando aí. É, amar com a motivação correta. Mas Deus, ele ama todos os seus filhos sem acepção de pessoas. Agora, essa questão que me incomoda e o que a gente quer passar para vocês que estão aí na live, que já vai estar encerrando, cara. Falta 20 segundos, a gente vai retomar aqui ela, tá bom? Para a gente finalizar. É Tá que certo. lutem, né? O que a gente quer dizer para vocês é que lutem, tá? Lutem, sejam inconformados, né? E façam esse olhar para dentro. A live vai encerrar aqui, mas Paulo, eu vou retomar, tá? Para a gente poder Tranquilo. finalizar, porque não
Pronto, pessoal. A gente vai terminar aqui que eu fiquei de marcar o tempo aqui, mas eu acabei esquecendo e me perdi no tempo. E aí, para não terminar a live assim, de maneira tão abrupta, né? A gente vai retomar aqui só para a gente finalizar. E agradecer vocês que estão aí com a gente. Que Deus abençoe cada um. Como a gente tem dito, né? Nós precisamos fazer esse autoexame, que é o autoexame que Paulo fala, né? Examinai se vocês estão na fé. Então, deixa eu ver se o pastor Hernando já entrou aqui, para a gente finalizar direitinho essa live. Acho que ele foi tomar uma água aí. Agradecer a vocês que estão aí entrando. Oh, pastor Paulo entrou. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, a gente vai tentar ler alguma coisa, tá? Mas desde já agradecendo a todos por esse tempo com Deus. Por esse motivo, por essa razão, orar para que Deus nos dê um coração quebrantado, orar para que a gente não perca o foco. É muito fácil a gente se perder, Paulo, no caminho certo. Como é que pode, cara? Não, parece um paradoxo, mas é fácil se perder nesse... Paulo falou uma coisa, eu quero retomar aqui para quem está chegando agora, não pegou o início. Paulo disse assim que Jesus não condena o fazer. Na verdade, Jesus, de fato, nunca condenou o fazer. Seja na atitude dos fariseus, né, como a gente falou agora há pouco, no que eles faziam concernentes à questão das práticas religiosas, Jesus não condenava o fazer, né? E seja no próprio Mateus, o texto básico que a gente está lendo hoje, Mateus 7, 21, 22 e 23, Jesus fala que realmente, olha, Jesus concordou. Jesus não disse assim, mentira, vocês não fizeram, né, Paulo? Jesus não disse assim, não, vocês não fizeram nada disso que vocês estão dizendo. Não. Jesus disse, de fato, né? Mas eu não conheço vocês. E para passar a bola para Paulo, eu sei que Paulo tem algo mais para falar, para encerrar aí também, para falar um pouco, para ele concluir aí aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu tenho um exemplo, assim, uma historinha que me veio à mente, eu sempre aplico ela quando eu posso, que é como se a gente estivesse numa escola, meu irmão, uma escola com 30 repartições de aula, sala de aula, né? E lá está o gabinete do diretor e a porta está aberta dizendo assim, entre, me dê um abraço e um bom dia. E aí a gente já chega atarefado para dar a aula e a gente já depois sai para tomar o cafezinho e já entra em contato com os amigos professores. Era aquela coisa, passamos na porta do diretor e dizemos assim, o diretor está ali, mas a gente não entrou para dar um bom dia a ele. De fato, a gente conhece o diretor, mas o diretor ele não conhece. Porque a palavra conhecer aí é justamente a ideia de se relacionar, que é isso que Paulo já está falando aí. Né, meu irmão? Mas diga lá que você estava falando, não digo conclua, né? Mas assim, meu irmão, fala mais um pouco aí pra gente. Eu acho que só fecha assim, pelo menos falou muito hoje ao meu coração, o cuidado com os extremos. Como você Sim, disse aí, a gente tem um coração tão troncho que nos leva sempre ao desequilíbrio. É aquele velho, ou é 8 ou é 80. exato. E o que Deus Exatamente. quer é um relacionamento centrado com Ele. Não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. Exato. Eu não posso me conformar com a ausência. Poxa, a ausência desse relacionamento com Deus deve me incomodar muito. Mas eu tenho também que ter cuidado com o fazer. Uhum. Eu acho que não lembro qual é o autor. A gente vai lendo essas coisas, vê as frases, fica gravado, mas a gente não lembra onde foi. Que o autor dizia que muitas vezes até o meu arrependimento, eu tenho que olhar ele com desconfiança. Porque a gente É, tem essa tendência de o que motiva o arrependimento é uma coisa totalmente contrária do princípio. Mas hoje Deus falou muito comigo no sentido de ter o cuidado para eu não ser o Nutella e também para não ser o fariseu. E o uhum. que deve me encantar foi o que você falou no início aí, é o maravilhamento com Cristo.
É o maravilhamento com Deus. E isso vai me levar até a misericórdia com o outro. O problema do fariseu é isso. É que o coração dele estava no mérito e não na relação. Uma das figuras que Jesus usa para exemplificar isso é lá em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Exato. Que nasceu, a ideia, acho que no versículo 2, é porque os fariseus ficaram revoltados. Como é que Jesus se envolve com publicanos e pecadores? E Jesus começa a mostrar, olha, que também fala para a gente hoje. Não é que Jesus tem complacência com o pecado dele. Muitas vezes hoje, a gente está com complacência com o pecado do outro. Não tem problema não, você negligenciar Deus, negligenciar a comunhão, negligenciar a sua vida espiritual. Deus lhe ama, Deus lhe ama, mas não é isso que Deus está dizendo quando ele está indo ao encontro dos pecadores. Pelo contrário, ele quer nos levar de novo ao caminho que nos aproxima de Deus. Mas ele faz isso através da misericórdia. E o fariseu se revolta com isso. Por quê? Porque ele quer ser reconhecido pelo seu fazer. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho é o fariseu. Essa o filho parábola mais velho é muito forte porque o filho mais velho, ele não se contenta em ser visto como um filho amado que se alegra pelo fato de um pecador retornar. Ele prefere ser reconhecido como um servo. Mas por quê? Porque através do serviço dele, ele vai receber a vantagem. Senhor, eu trabalho como um escravo. Vê a motivação do cara. Eu trabalho como um escravo. E o Senhor nunca me deu um cordeiro. E Deus diz, meu filho, ó, tudo que eu tenho é teu. Agora você, por não ter esse relacionamento, nunca desfrutou disso como filho. Você vivia mendigando isso como servo. E esse é o nosso problema. O meu coração farisaico de pastor tem a tendência de cair também para esse lado. E isso Deus falou muito forte no meu coração. Mas para encerrar, eu acho interessante o que muitas vezes eu fico em crise, e por muitos anos também eu fico, de vez em quando, é essa questão. Olha, o fundamento do meu relacionamento com Deus é a graça. Fechado. É o que Cristo Ô, Paulo, fez por mim. repete novamente aí, porque travou o que tu falou. É dizer que o fundamento do meu relacionamento com Deus sempre vai estar na graça dele. Foi o que ele fez por mim, antes de eu fazer qualquer coisa. Mas isso deve me levar a buscá-lo de uma maneira maior. Porque muitas vezes eu caía para uma visão pendular. Se é pela graça, eu não devo fazer nada. Só que não é essa a questão. E essa sua ilustração me lembrou outra, que foi muito de Deus para tratar essa dúvida no meu coração. Que era mais ou menos o seguinte. Imagina um pai que tem 2 filhos. Então tem o Eri e o Paulo. O Eri, olha, todo dia de manhã ele vai lá no quarto do pai, chama o pai, faz um café da manhã com ele, conversa com ele, se relaciona. E depois que sai, volta o dia, de tarde chama o pai de novo para soltar uma pipa, para conversar, para o pai contar histórias sobre a vida dele. E tem um filho mais velho, tem um Paulo lá que ele vive trancado do quarto, com som alto, na internet. Cuidando das coisas do pai, né? Cuidando da empresa do pai, cuidando... Sem ter... E a pergunta é, qual dos dois é filho? Ó, os dois são filhos. Os dois são Nenhum filhos. dos dois fizeram nada para ser filho. Eu não posso escolher ser filho de alguém. Eu sou filho porque sou. Ou porque essa pessoa decidiu me gerar, ou porque ela decidiu me adotar. Agora, a pergunta é, qual dos 2 filhos tem um relacionamento de fato com esse pai? É o filho que o busca, é o filho que está vivendo um relacionamento com ele. Então, eu sei que o fato de eu ler a Bíblia, a quantidade, o fato de eu orar, a maneira de orar, sem pé, de joelho, de uma forma ou de outra, isso não vai me tornar um cristão melhor. Mas a ausência disso também não. E pelo contrário, é entendendo por que eu faço isso. Esse desejo que você disse aí de conhecer o Pai. Porque senão, de uma forma ou de outra, eu vou viver uma religiosidade que o ponto maior da religiosidade é a aparência. É a superficialidade do relacionamento com Deus. Porque a nossa transformação, ela
ela flui do relacionamento, é de dentro para fora. É daquilo que a gente vive com Deus que vai mudar minhas práticas, minha forma de ser. Mas vai mudar, de uma forma ou de outra eu vou mudar. Por mais que hoje eu não suporte ler a Bíblia, no sentido de quantidade, a dificuldade, mas à medida que eu estou conhecendo a Deus, o meu coração está sendo moldado e transformado a começar a ver maravilha e prazer nisso, porque eu estou conhecendo a Deus. Deus está se revelando através da sua palavra. E talvez o que a gente quer deixar claro no coração das pessoas é que você seja um cristão autêntico. Um cristão que demonstra o desejo por conhecer a Deus. Mas também um cristão que ele não busca no fazer os méritos para estar na presença de Deus. Então, o nosso desafio é esse. Talvez uma palavra aos pastores, vamos dizer assim, ou os líderes. Manda lá que eu recebo. Tem um texto lá que Jesus compara os fariseus a túmulos escondidos. Está lá em Lucas 11:44. Porque tem pessoas que não sabem que ali onde eles estão pisando pode até ser muito bonito, mas embaixo só tem morte. E o que vai vivificar o morto é Cristo, só Ele. Mas se você não tem um relacionamento com Ele, meu amigo, como Ele vai vivificar você? Teve um colega meu também, meu nordestino, que ele compara esse texto na visão nordestina. É como se fosse, perdão a versão da palavra, mas foi muito claro, marcou minha mente. Ele disse que esse texto aí de túmulos escondidos, para o irmão entender, é como se fosse uma fossa com tampa de mármore. Não o quê? Pessoas estão procurando uma fossa com tampa de mármore. Uma fossa com a tampa de mármore. Imagina uma fossa com a tampa de mármore. Você usou aquela... Mas dentro, o que importa é o que está dentro. E o que muda que está dentro é a relação. Não é o que eu faço, os títulos que eu tenho. Mas também, o que está lá dentro vai ser conhecido também pelos frutos que eu dou. Exato. Então o pessoal vai dizer, olha, se esse cara vive como todo mundo vive, se ele só se preocupa com aquilo que preocupa todo mundo. Não é que o cristão não vai se preocupar com pandemia, salário, problema dos filhos, questão de relacionamento. Não é isso. Mas ele não vai fazer isso da mesma maneira que o mundo faz. Por quê? Porque ele tem algo diferente. E esse algo diferente é só o relacionamento com Deus. É isso que faz a gente diferente. Não é o que eu faço. É o que Deus faz na minha vida que me torna alguém diferente. Não são os meus méritos, não é privilégio meu, mas é o que Deus fez por mim. Mas eu só vou usufruir disso na relação. Sem isso, meu amigo, não tem como eu ser transformado. É aquela coisa, tu estás falando aí e já me veio à mente, justamente, não é ser redundante, é só afirmar ainda mais. Eu não posso amar as coisas que eu faço para Cristo mais do que Ele, né? Eu não posso amar mais o céu do que Jesus, entendeu? Então, agora você vê que isso talvez, Paulo, já esteja sempre a olhar para o Antigo Testamento. E aí você vai chegar lá em textos daquele como de Isaías, meu irmão, não é, pessoal? Isaías capítulo 1, né? A gente até comentou que a gente poderia citar esse texto, não foi, Paulo? Porque Isaías está dizendo assim, Deus está falando, olha, quem é que está autorizando vocês a entrar na minha presença? Você vê que o Antigo Testamento ele tem uma ênfase muito grande também com a questão do buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, o que eu sinto, o meu incômodo, né, de a gente fazer essas lives assim sobre esse tema é que para mim me falta essa busca por esse relacionamento com Cristo, mas me sobra muita vontade de fazer as coisas para Ele. Eu falo no geral, sabe? Eu falo como Isaías, né? Nós temos lábios impuros, nós somos pecadores. Oi, voltamos. Nós precisamos, cara, voltar talvez seja esse o primeiro amor, esse relacionamento. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, Paulo, entendeu? Porque isso não é nossa geração, cara. Essa geração que a gente é responsável por ela. Meu irmão, ontem eu falei com um rapaz, eu disse assim, da nossa igreja, eu disse, olha, tem pessoas que influenciam 300 mil pessoas. Outros foram chamados para influenciar uma pessoa.
E não é mais importante quem influencia 300 mil e quem influencia uma pessoa. Porque o valor Pois de é. uma alma vale o mundo inteiro. Então, eu quero desafiar vocês que estão aí na live, né? A gente já tem mais de 23, 22 pessoas, e de influenciar vocês a se desafiarem, a influenciar pessoas. Não se auto-inferiorizem. Para mim é o seguinte: se você é um cristão inconformado, você percebe suas falhas, você diz assim, eu não quero ser um religioso. Porque o que tem de pessoas aí para ser ganhas para Cristo, meu irmão, com essa percepção que a gente está tendo aqui, é demais. Tem muita gente insatisfeita com a igreja, chateado com o pastor, gente que não quer ver igreja porque acha que crente é tudo a mesma coisa. Porque é aquela coisa, o pessoal é crente na igreja, mas em casa não é, né? Então, assim, talvez aí do seu lado, seu vizinho, um colega de faculdade, sei lá, influencie. Não queira influenciar 300 mil pessoas. Seja na sua própria casa, né, Paulo? Mas assim, não seja um cristão Nutella, nem seja É. cristão, não, perdão. Não seja um fariseu, como você falou, Paulo. É o fariseu não, é o Um religioso, né? religioso. Não seja um religioso Nutella, É. mas também não precisa ir para outro polo. Seja um discípulo de Cristo, irmão. Influencie Tu vidas. fala do Antigo Testamento, vê um texto que Diz talvez um aí. exemplo disso. Perceba, não é a questão de perfeição, mas tem um texto que me chamou muita atenção lá em Êxodo, o capítulo 33. Logo depois da questão do bezerro de ouro, a gente vai ver aquela situação. Porque perceba, Deus vai questionar, dizer, olha, eu busco vocês, tiro vocês da escravidão e vocês me tratam dessa maneira. Vocês vão buscar Aham, outros deuses. Então a aham. gente já vê que a santidade de Deus é preservada nisso aí. Deus também não. Deus nos ama pela graça, mas a graça dele custou muito caro. Custou a Ah, vida do sim. filho dele. E ele não trata isso como uma coisa supérflua. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver na vida do Moisés um exemplo extraordinário. Moisés não foi um cara perfeito. Moisés pecou de todas as formas. Mas o interessante é que a atitude de Moisés, depois disso daí, ele mostra um sentimento muito equilibrado sobre Moisés. Ele não menosprezou o pecado do povo. Ele Uhum. disse, Deus, olha, você está certo em fulminar, você está certo porque a gente está negligenciando o que a gente tem de mais importante. Mas também Moisés, ele estava buscando a Deus pelo motivo correto. E Deus vai chegar para ele e vai dizer, olha, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu fiz a promessa, eu sou fiel a mim mesmo, eu vou Uhum. levar esse povo da lá. Eu vou garantir, eu vou dar um ticket de salvação. Vocês Uhum. vão, os anjos vão na frente, vai dar tudo certo, só que eu não vou. E o que é que É. Moisés diz? Ó Senhor, Cara, esse se o texto é Senhor muito não massa. for, eu não vou. Então É. talvez isso deve ser a nossa motivação. Sim, Moisés não sim. estava preocupado em infligir a Deus, porque isso era algo comum, algo normal. Não. Ele se preocupava, ele tinha zelo por Deus. Mas o zelo dele por Deus não era também só pelo objetivo de chegar no céu ou na terra Na prometida, Terra nessa Prometida. figura que a gente entende. Uhum. É porque Deus está com ele, Deus está lá. É. Então, talvez a nossa motivação, assim como a de Moisés, é essa. Olha, eu Deixa eu vou. acrescentar essa questão de Moisés para tu continuar. E ainda ele, meu irmão, com tanta proximidade com Deus, ele é um cara insatisfeito. Ele ainda queria mais. Senhor, deixa eu te ver. Deixa eu ver tua É, glória. Senhor, eu posso te conhecer um pouquinho mais aí, Deus. Aí tem aquele episódio, né, aquela epifania lá, aquela teofania, é, né? Deus aparece para ele na fenda, bota ele na fenda da rocha. Cara, eu gosto de fechar os olhos e ficar imaginando aquilo. Deus se tornando um pouquinho acessível no limite do limite, porque diz, Moisés, se alguém me ver, morre, meu irmão. Então, assim, o que você falou aí, a motivação de Moisés era Deus, cara. Não era o título, não era o povo, era Deus. E isso realmente foi um diferencial na vida dele, né? Esse exemplo pois aí é. é E o que deve nos motivar, quanta gente não está fazendo coisas sem a presença de Deus, sem esse relacionamento, que é isso que a gente está falando aqui. Fala lá, é. Benção. Então, só assim, eu acho que nesse exemplo deixa muito claro assim, o que deve motivar a nossa luta e o nosso incômodo de não fazer é justamente isso, é a É, presença de Deus. É porque isso é o que vai saciar o nosso coração, a nossa alma. E o que também deve nos motivar a fazer também é a presença de Deus. é, Porque exato. sem Ele, nada disso vai fazer nenhum sentido. Exatamente. Amém, gente. Aí agradecer a todo mundo que está aqui.
É porque se for agradecer todo mundo, teve gente que já entrou, já saiu, mas a gente agradece, né, os amigos de Paulo aí, nossos amigos Mais uma também, paciência também, você. viu? E assim, esperamos que vocês que ficaram até agora. Deixa eu ver se. Dá uma vasculhada aí, Paulo, se ficou alguma coisa fora que tu não falaste, que eu sei que você fez um esboçozinho aí. Isso é importante, né? Se Não, preparar. acho que Não tratar as coisas de qualquer forma, né? Eu disse, Paulo, ó, o tema é esse, a gente vai falar sobre isso, vê aí alguma coisa. Veja aí se você já colocou tudo, pra gente acho já. que o essencial que Deus queria que eu falasse já foi dito, assim. Amém, cara. Amém. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu não sei, na verdade. Assim, eu tinha outras pessoas para convidar para a gente participar desse momento. A nossa ideia é continuar na semana que vem também, essa semana. Essa semana também, amanhã a gente vai ter live com um irmão aqui da igreja, Erison, que é meu irmão, que é líder do louvor, e também é um pregador da palavra, é um cara preocupado com a igreja. Na sexta-feira vamos ter outro amigo, seminarista, e assim a gente vai. Mas o propósito, meus amigos e amigos de Paulo, é que vocês possam entender uma coisa muito preciosa, gente. Ó. Primeiro, assim, fazendo um resumão, né? É muito fácil se perder dentro da igreja. E aí Paulo falou do exemplo do filho pródigo, e que, vamos dizer assim, os dois estavam perdidos, né, Paulo? Vamos dizer assim, né? É. Um estava perdido dentro da casa do pai, justamente porque não viveu o relacionamento com ele. De maneira que o pai disse assim, meu irmão, tudo que eu tenho é seu e você está reclamando de quê? Mas é aquilo, relacionamento com Deus. E o outro estava perdido lá fora, mas ele vem na condição de servo porque ele quer estar ali perto do pai. Então, o que a gente deixa? Que eu deixo, vou finalizar aqui na minha palavra, depois vou passar para Paulo para você fechar, certo, Paulo? Deixar aí um conselho para o pessoal que está até aqui vendo e outros que vão estar vendo, com certeza. Eu vou tentar deixar essa live salva também. O meu conselho é o seguinte, sempre se pergunte, sempre faça esse autoexame. Você é uma pessoa satisfeita em sentir mais prazer em ver uma maratona da Netflix e passar meses sem conseguir terminar de ler um dos evangelhos? Então, se você é insatisfeito com isso, então você está no caminho certo. A insatisfação, a luta, esse senso de perseverar é o que move o coração de um salvo. Como o Paulo já disse aqui, né? Somos salvos pela graça, mas a graça não foi de graça. A graça gera uma atitude de perseverança. Então, não fiquem em crise se vocês, tipo, meu Deus do céu, eu sou um religioso, e agora? Eu não consigo ler a Bíblia, pastor. Tem gente que me diz assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. É mais fácil eu ler um gibi e não consigo ler a Bíblia. Será que estou no inferno? Gente, tudo é um hábito, né, Paulo? Ler também é um hábito. Então, às vezes você tem que começar pela Bíblia, que é um gibi, né? Não tem uma Bíblia, Pronto. um gibi, né? Pronto. Boa. Já junta. Já. Então, gente, não desistam. O que eu quero dizer para vocês, o que Deus colocou no meu coração é que é fácil a gente se perder dentro da igreja, porém, Deus está sempre atento, como um pai. Aquele exemplo do filho pródigo ali, da parábola, é o retrato de quem Deus é. Ele está sempre na expectativa, porque é o Deus que se revelou desde os nossos antigos, né, os patriarcas, é o Deus que está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar. É o Deus que está dizendo, aqueles que me buscam pela madrugada me encontrarão. É o Deus que vai ao encontro de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. É um Deus que não é só transcendente, mas ele também ele é imanente, né? Ele está ali com a criação, ele quer relacionamento. Relacionamento é a base mesmo de toda essa relação de salvação de Deus com o ser humano. Então, se relacione com Deus, meu irmão. Mesmo que você diga para Deus assim, Deus, não tenho vontade de ler a Bíblia, mas você já está dizendo algo profundo para ele, tá? Eu gosto também, Paulo, uma vez eu ouvi alguém dizer que isso não é... Eu ouvi alguém pregar, não sei quem foi que falou isso, e eu guardei isso no meu coração. Que Jesus ama os pecadores, sabe? Ele não gosta de hipocrisia. E hipocrisia é um atributo do religioso. Porque o hipócrita é aquele que ele imita, né? Ele é um ator, né? Ele está interpretando. Eu lembrei porque na época a pessoa falava assim, quando Jesus
ele aparece aos discípulos, Tomé, na verdade, é muito criticado na Bíblia toda, né? Na Bíblia não, no imaginário, né, religioso. Ah, não seja um crente feito Tomé. Mas na verdade Tomé foi sincero, né? Tomé não foi um religioso, não saiu gritando porque alguém estava gritando perto dele. Não saiu dando... Né? Tomé disse, olha, eu não acredito. Se eu não ver nas suas mãos, eu não acredito. Tomé foi tão sincero ao extremo que quando Jesus apareceu para os discípulos, Jesus se dirigiu logo para ele e disse, olha Tomé, vem aqui. Então, da mesma maneira eu digo para as pessoas, seja sincero com Deus. Diga para ele, Jesus, eu não acredito mais que você exista. Seja lá o que for. Se a gente rasgar o coração para Deus e ele ver sinceridade... Aí a sinceridade, a humildade, o coração quebrantado, ele não vai moldar um religioso de maneira nenhuma. Ele vai moldar um filho que chega para o pai e diz, olha, é isso e aquilo. Então, eu desafio vocês, pessoal, a entrarem na presença de Deus, certo? E a entrar com essa sinceridade. Eu sei que tem pessoas que vão ver essa live aí, que têm chamados para trabalhar na obra, são evangelistas, são pessoas de intercessão, são pessoas que têm envolvimento com o ministério na igreja, pastores. Então, assim, vamos zelar pelo nosso relacionamento com Deus, porque Deus é muito real, viu? No dia que eu fui visitado assim de uma maneira especial, eu digo assim, Deus está sempre com a gente, Ele é real, mas às vezes ele vem de maneira muito especial, né? Então, nesse dia que eu fui preparar o sermão e que Ele me pegou e eu senti no coração, fecha a Bíblia, e que eu fui orar, meu irmão, entrei num pranto, Paulo, comecei a chorar de alegria, sabe? Algo maravilhoso. E eu digo o seguinte para vocês, Deus é real e Ele deseja relacionamento. Então, gente, se vocês têm dificuldade para ler a Bíblia, para orar, ou se estão vendo essa live e dizendo assim, ó, eu sou um religioso, não consigo. Outra coisa importante, eu falo demais, mas vou encerrar, tá? Para Paulo fechar aí. Outra coisa importante, a gente vai falar um pouco mais na live de amanhã, que é com meu irmão, com o Erison, que eu vou falar um pouco sobre adoração, louvor. Seguinte, gente, preste atenção. Adorar a Deus não é sentir alguma coisa. Adorar a Deus é entregar a Ele algo. Claro, adoração envolve sentimentos. De repente você está num momento de adoração, seja na igreja, congregando com os irmãos, louvando, e aí você é tomado por uma sensação de quebrantamento, começa a confessar pecados, ou sentir uma alegria, ou sentir vontade de chorar pela presença de Deus. Como Paulo falou no início, isso não pode ser somente no culto, isso deve gerar mudanças radicais na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, mas seja também no seu quarto secreto, onde você vai estar ali orando. Porque, Paulo, algumas pessoas dizem assim, pastor, eu oro e eu não sinto nada. Mas e quem disse que você tem que sentir alguma coisa, né, Paulo? A gente tem que entender que estamos entregando a Deus algo. Então, eu quero dizer para você que já viveu alguma coisa maravilhosa com Deus e diz assim, nossa, mas eu agora não sou mais a mesma pessoa, eu me tornei um religioso, frio, seco. Gente, reconhecendo que Jesus é Senhor da sua vida, reconhecendo que você é um miserável pecador, reconhecendo isso e conversando com Jesus. Interessante que Jesus não deixou um guia prático para a gente. Jesus não deixou um livro. Jesus, quando subiu ao Pai, ele disse assim, olha, o Pai vai enviar quem? O Espírito Santo. Então, se a gente entender desse ponto de vista teológico, né, que quem está conosco hoje é o Espírito Santo, é Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é Ele que iria guiar os discípulos em toda a verdade. Então, Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que Paulo fala, olha, não apague Ele, não entristeça. Então, isso é relacionamento, meu irmão. Então, queria dizer para vocês, vocês não estão sozinhos. Eu não estou sozinho, glória a Deus por isso, Paulo não está sozinho. Então, tem hora que a gente tá fraco, mano, tem hora que a gente está sem motivação. Sim ou não, Paulo? Tem hora que a gente está, né? E aí o Espírito Santo vem e toma a gente pelos braços, porque quando a gente não pode fazer mais nada, Deus ele faz. Então, se você está vendo essa live, está fraco, está se sentindo um pecador demais, um religioso, só o fato de você perceber que está mal já está no caminho certo. A bronca do religioso é o cara que está se achando bambambam da cocada preta, né? E aí ele não faz nada, porque para ele isso é complicado. Então, eu queria deixar essa palavra final para vocês, né? Eu sei que tem abençoado algumas pessoas aqui. Então, Paulo, deixa uma palavra final para as pessoas e depois a gente vai orar. Pedir para esses guerreiros que continuaram com a gente aqui, quase 2 horas, né?
Mas Merece, eu viu? louvo a Deus pelas pessoas que estão com a gente ainda aqui. E a gente vai orar encerrando essa live daqui a pouco. Mas diga aí, Paulo. Conclui aí pra gente aí. E Eu queria acho te que agradecer, viu? Por estar aqui com a eu que gente. agradeço, assim, até pela forma que Deus usa tudo. Assim, agradeço a Deus pela oportunidade. A gente se conhece dos pastoreios de vista, mas Deus tem que proporcionar um momento como esse até para a gente trocar um papo e também ser edificado É, na vida um do outro, na experiência um do outro. sim. Porque como você falou, muitas vezes a gente tá um caco, a gente tá fraco. E é no relacionamento através de um outro que a gente também vai ser abençoado por Deus. O Espírito fala no nosso coração, mas Deus derrama a graça, é na palavra, é na relação. Isso é muito importante para a nossa vida. E eu acho que eu encerro esse questionamento, assim, que dá. Eu encerro porque eu digo assim, está fechado no fim do Sermão do Monte, mas se a gente voltar para o início, a gente vai entender o que Jesus está querendo dizer, dessa nossa motivação. Lá no verso 13 ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, Sim. pois Amém. deles é o reino dos céus. Isso no capítulo 5. E essa nossa pobreza está ligada a uma dependência, mas é uma dependência com algo diferente. É uma fome de Deus. E ele até fala de fome depois, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Muitas vezes a Amém. gente pensa que essa justiça é apenas a justiça da ação social, de fazer a caridade. Não, mas é a justiça do próprio Deus, que Exato. nos faz justos através da relação com Ele. Então, meu amigo, o maior indicativo para a gente é essa perseverança, é essa fome de Deus. Porque a gente sabe que a gente é um mendigo, a gente depende desse alimento. E por mais que Uhum. a gente tente se alimentar de outras formas em outros lugares, a gente vai continuar sedento. É como matar a sede com um copo de areia. É. E a gente continua fazendo isso. Então, olha, busca a Deus, tenha fome de Deus. Porque quando a gente está nessa busca de fome de Deus, na relação com o outro também, é aquela ideia, né? É um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar alimento. É. E vai ter momentos que é um outro mendigo que vai chegar para mim e vai dizer, cara, você precisa melhorar nesse relacionamento com Deus. Não Uhum. desperdiça isso que Deus está nos dando, não. Então, o nosso desafio é esse, é ter fome de Deus. Não cair na hipocrisia e também nem cair na omissão, mas que a gente possa valorizar esse privilégio que a gente tem de se relacionar com Deus. E isso aí, meu amigo, foi uma, como diriam os meus amigos aqui, foi uma porrada hoje para mim. E eu espero É, pra nós, cara. que isso tenha sido palavra de Deus também para o meu coração e para a minha vida. E que Amém. amanhã eu possa buscar mais a Deus do que eu busquei hoje. Exato. Não na questão de qualidade, nem de tempo, mas de significado. Essa busca de Uhum. Deus para mim. Então agradeço a oportunidade, esse bate-papo. Foi muito bom, me abençoou bastante. Agradeço ao pessoal aí que nos acompanhou como guerreiros. Eu É, espero que pessoal. a gente possa ser Amém. motivado por Deus, não pelo nosso argumento, no que a gente falou, leu, mas no que Deus quis falar com a gente hoje, através Amém. do Espírito Santo dele. Amém, Paulo. Eu agradeço mais uma vez, certo? E a gente vai orar. Queria agradecer novamente o pessoal que está aqui, viu, gente? Todo mundo aqui, alguns colocando o maior esforço para estar presente aqui, para não perder, né? E assim, Deus colocou no nosso coração, porque eu sei que Deus queria falar com algumas pessoas. E principalmente comigo, né? A começar Como conosco, é. começar conosco, exatamente. Então a gente queria orar, eu queria fazer um momento de oração. Eu vou pedir para Paulo fazer esse momento de oração. Já que Paulo é o convidado, ele ora, né? Tá Para certo. Paulo, ora nesse sentido aí, tá? Eu creio muito no poder que tem essa relação do ser humano com Deus. E é uma coisa que, se estava rompida, pode se ligar agora. Não é, Paulo? Se estava rompido, pode se ligar agora. Deus, ele fala assim, ele diz assim, eu habito no alto e sublime trono. É o que está lá, Isaías fala. Mas também habito com o quebrantado e contrito de coração. É aquele conceito da transcendência de Deus e da imanência dele. É um Deus que está soberano, transcendente, muito além de nós, mas também esse Deus que é o Deus lá de Oséias, que se inclina para alimentar, que cuida. Então, eu creio muito que a misericórdia de Deus,
ela é ministrada no nosso coração por meio da oração, certo? Então eu queria que Paulo pudesse orar por nós nesse momento, colocasse nossa vida agora diante de Deus. Você aí em casa, nesse instante também, ora com a gente. E eu creio muito que Deus ele vai mudar algo no nosso coração, no meu, no de Paulo, vocês que estão aí em casa também. Maranata, né? Que Jesus venha, né? Embora como Paulo falou no início, tem gente que se Jesus botar no céu, vai dizer assim, não, eu quero voltar. Vai parecer aquele John Travolta, né? Tipo, tô fazendo o que aqui? Misericórdia. Mas é isso aí. Amém, Paulo? Vamos orar. Vamos Amém. orar. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia que nos busca, nos Amém, alerta Deus. da nossa condição e deseja, Pai, transformar a nossa vida, não exteriormente, mas interiormente, Deus. Então, eu só te peço, Pai, nos dá fome do Senhor, Amém. nos faz aceitar o convite que o Senhor nos faz na tua palavra, de provar a ti, Amém. pois seremos satisfeitos. Então, renova nossas forças, dá o desejo de te conhecer e Amém. que os fracassos nessa caminhada, frutos do nosso pecado, não sejam maiores da fome que nós temos de tentar te conhecer Amém. cada vez mais. Amém. Abençoe a todos nós, pois dependemos de ti. Sem ti nada nós podemos fazer. E Amém. que o Senhor esteja derramando a tua graça na vida de todos nós, nas nossas igrejas, na nossa comunidade de fé, Amém. como teu povo, Senhor, nós possamos valorizar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o Senhor. Amém. Que esse relacionamento contigo possa trazer misericórdia à nossa vida e isso possa ser visto na relação com o outro. É isso que nós te pedimos, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Paulão. Gente, agradeço. Muito obrigado, viu, gente? Tem gente entrando agora. Aos amigos de Paulo, meu carinho, certo? Aos meus amigos aqui, meu carinho também. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar a live salva. Vou tentar fazer isso, porque eu nunca fiz. Olha, Paulo, eu nunca fiz uma live, não, tá? Então, gente, me perdoem aí qualquer coisa. Deus colocou no coração assim da gente. Vamos fazer, vamos fazer. Eu não sabia nem como convidar alguém para entrar. Fui pesquisar no Google. Mas aí Deus. Para colocar o celular em pé aqui, eu acho que eu quebrei o tripé. Tá vendo? A afinidade que eu tenho com isso daí. Pois é. Mas vamos fazer mais isso, que eu tenho certeza que o pessoal foi muito abençoado, assim como a gente foi. Então, gente, também queria dizer para vocês que vão estar vendo essa live, que vai estar ficando salva aí. Se tiverem quiserem se abrir, conversar, né, perguntar alguma coisa, certo? Né, o pessoal tem a liberdade aí de falar com o Paulo. Mas se você é meu amigo, mas já encheu de me ouvir, vai lá com o Paulo, troca uma ideia com ele. Eu digo mesmo, viu, gente? A galera aí da firme, ó, tá cansado de ouvir Pastor Paulo, Pastor Bob. Troca uma ideia, né? Pois é. Mas embora vão ouvir a mesma coisa, né? Estamos na linha. Mas de uma maneira diferente, né? Quem sabe, não? É verdade, é verdade. Beleza, Paulo, muito obrigado. Fica na paz. Gente, Deus abençoe vocês, viu? E qualquer coisa, estamos aqui. Fiquem na paz a todos. Obrigado mesmo, carinho de vocês aí. E atenção, Deus abençoe. Eu te agradeço. Amém, filhão. Valeu. Tchau.